Agora você tem daqui pra frente, tá boa tudo tarde, certo. meu querido, boa tarde. Tudo bem? Começando, né? Primeiro aí, Valeu. primeiro convidado, meu amigo Giovanni Negromonte. Eu mesmo. Então, Salve. Gostaria que você se apresentasse aí, né? Quem sou eu? Quem você é, Massa. com que você trabalha, quais são os seus projetos aqui na cidade. Tá. Bom, meu nome é Giovanni Negromonte, né, como você me apresentou. Eu nasci no Recife, morei até meus 4 anos, assim, mais ou menos, e a partir de lá eu vim com a minha mãe, que já era daqui, ela foi pra lá, e aí eu retorno pra Paranaguá. E aí eu cresço aqui, né, nesse território, a partir desse modo de vida, então, vivendo essas ruas, né. Uma coisa que eu acho interessante da cidade é que é isso, a gente começa crescendo já na rua, né. Você fica um pouco em casa, assim, mas normalmente você já tá vivendo na rua, já ganha uma bicicleta, já começa a andar pela cidade, entender a cidade, ver a cidade. Então eu cresci aqui, né, em Paranaguá, mas todo ano eu acabo indo pra Recife, né, porque minha família toda parte de pai ficou lá, então sempre ficou nessa relação Paranaguá-Recife, migrando de uma cidade para outra. São cidades bem parecidas até, assim. E aí ao longo dos anos, né, eu me formei em Direito, né, então trabalho como advogado, mas trabalho também como artista, né, como multiartista, multimídia, fotógrafo, murais, né, de projetos, eu acho assim, encurtando, né, tentando ser o mais resumido possível. Acho que os projetos que eu tive, assim, por último, que eu tenho, né, que continua tocando por último, que são mais destaque, assim, é o Paranaguá Mais Cores. É um dos projetos, né, que é um projeto de arte urbana, que a gente faz intervenções artísticas no espaço público, né, suas formas variadas, assim. Até dentro do Paranaguá Mais Cores a gente conseguiu fazer ali o mural do Aquário, né, que é o maior mural do litoral do Paraná, que foi que eu pintei, com a assistência do meu amigo Eli Shelps. E tem o Paranaguá Mais Cores, eu fiz uns outros projetos, né, como o Desabandonar, que é um projeto que eu debati a questão do abandono do patrimônio histórico na cidade de Paranaguá, que é um projeto interessante também. Isso tudo numa perspectiva artística, né? Daí da perspectiva do direito também a gente coloca mais do que nunca assim, uma lógica da advocacia popular, assim, sabe? Uma advocacia de defesa do território, com comunidade tradicional, né? Com MST, então a gente acaba, como dizia um tio meu, 15 profissões e 16 necessidades. 16 necessidades, é verdade. Tá, então agora eu vou entrar nas questões, né, que são surpresa aqui, fiz pra você. Vamos descobrir agora. Vai descobrir agora. R$2 é uma pergunta surpresa. Eu pensei nisso também. Vamos lá, como você vê a importância da arte na vida das pessoas? Principalmente com esses projetos que você, né, está envolvido, né, a questão da pintura, a questão do documentário, né, porque eu acho que isso traz de volta para as pessoas, né, assim, da cidade, né, da sociedade, ter uma nova visão, né, sobre o local onde elas vivem, né, tipo Desabandonar. Agora você está com também um novo projeto que é o Porto Nosso de Cada Dia. Porto Nosso de Cada Dia. Eu acho que assim, né, para você o que é como se fosse assim, qual que é o mote, né? Qual que é o objetivo? Você fala, não, eu quero alcançar isso, né? E se de repente, porque a gente não sabe, a gente faz projetos, né? Ideias e de repente alcança, né? Eu acho assim, acho que quando a gente começa a falar de arte, de cultura, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a arte e cultura é um direito acima de qualquer coisa, né? Ela não é basicamente um mero, como pode dizer assim, não é o que pode ser dado ou pode não ser dado. Ou é um pano de fundo. Não é um pano de fundo. Ela é um direito, você tem né? que ter acesso à arte, você tem que ter acesso à cultura, porque eu entendo que a arte e a cultura, ela consegue ter uma dimensão assim num mundo ainda muito capitalizado, né, em que tudo é produtivo, tudo tem que ter um porquê. A arte, ela consegue vir também numa perspectiva crítica de questionar esses porquês e de combater esses porquês, mas ela também tem uma função de desmontar isso, de você fazer algo só pelo fazer, né? Por exemplo, a própria lógica da fotografia, né? A gente vai para uma fotografia que os nossos olhos, eles são acostumados muito numa função, assim, de olha o buraco, olha o degrau, não bate ali, não bate aqui. Então assim, o olho ele tem uma função muito, como pode dizer assim, humana de defesa. E limitador também, limitador. Né? Limitador também, né? O meu alcance, né? Até onde eu alcanço. Até onde eu alcanço. Então assim, mas aí se você pegar esse olho, jogar ele dentro de uma câmera, entender as múltiplas possibilidades que ele tem a partir dali, a gente começa a entender como a arte consegue quebrar essa lógica rígida também de uma sociedade que é cada vez mais rígida, cada vez mais engessante, né?
para as nossas gerações, para as futuras gerações e as anteriores também. Então eu entendo a arte assim, primeiro como essa ferramenta de combate, né, de denunciar o que tem que ser denunciado e também como uma forma de você poder entender outras possibilidades dentro do mundo que a gente vive, né. A minha produção artística sempre partiu de uma perspectiva muito de resistências sociais, assim, digamos, sabe, de comunidades, da cultura, tentando ser uma forma de resistir com uma cultura popular. Então hoje eu tenho enxergado a arte muito nesse meio, assim, como eu consigo através dela debater esses pontos, mas também sensibilizar, sabe, porque às vezes a gente tem uma coisa muito, você quer ser muito educador, né, você quer saber, ser o dono da verdade, você quer colocar a verdade, ó, é assim, assim, assado, é desse jeito, eu tô certo, vocês estão errados. E quando a gente entra num discurso assim, parece que você não consegue tocar a pessoa. A gente vai tocá-la pela sensibilidade, né? Por um modo que eu consiga fazer você sentir o que eu sinto. Quando eu conseguir fazer isso, daí a gente sabe quem tá falando a mesma língua. Mas se eu tentar, às vezes você vai tentar lá dar uma informação pra uma pessoa que não quer ouvir aquilo. Você vê que você tenta 1000 argumentos e não dá. Mas se você pegar um ponto que vire o meio termo entre você e ela, daí a gente consegue ganhar essa pessoa. Então entender essa arte como um sensibilizador assim também da sociedade, né? Como por exemplo o Desabandonar. O Desabandonar a gente entendia o sensibilizador ali num sentido assim, ó, eu tô pegando um casarão abandonado, eu tô pintando só as fachadas, um processo ali de avivamento, né? De tornar viva uma casa abandonada. Quando você passar aqui, você vai olhar para aquilo, você vai ver que é uma casa abandonada, mas você vai ver que aquilo ali tá pintado. E você vai sentir as duas coisas, a relação do desabandono com o abandono e... Esse conflito, né, do que a cidade ela é, né, tipo, a gente tem, por ser uma cidade histórica, tipo, ela tem várias fachadas, né, que só resta a fachada, não tem mais a casa e a fachada, ela, por ser uma cidade histórica, pode ser, como é que falam? Tombada, né? Ela é tombada. Pelo IFAM, o que for, você não pode mexer, tem que esperar cair. Tem que esperar cair. Às vezes cai de madrugada, sem querer, né? Dá um tempo, sem querer eles derrubam, assim, o tempo derruba. Então, assim, mas aí numa perspectiva de Paranaguá, eu tento trabalhar muito essa perspectiva do pertencimento, assim, de identidade, porque quando a gente fala em Paranaguá, eu sinto essa coisa de uma cultura que ela não consegue se entender. Ela acha que a cultura dos outros é bonita, mas a dela é feia. Então assim, o que é bonito... E muitas vezes o que é o dos outros não tem nada a ver com você. Por exemplo, o que é bonito é Balneário Camboriú. Poxa, não existe isso aqui, isso aqui é muito mais bonito que aquilo, é outra lógica, outro fazer. Então eu acho que a gente sempre passou numa... É uma síndrome do vira-lata, parece, tanto não só do Paranaguá, mas acho que do Brasil, no geral, a gente tem uma síndrome de olhar, de achar muito legal o que é fora. E não conseguir se olhar. E não conseguir se olhar, ou se identificar, falar, nossa, a minha cultura é legal, a minha cidade é bonita, você assim, conseguir, até para criar perspectiva, né? Tanto debater, entender e fazer. Aí, porque a gente não chega no fazer, porque a gente não entende, a gente não conhece, né? Eu sempre falava isso quando a gente tem as exposições, assim, que tem as rodas de conversa, né, com os colégios, né? Eu sempre falo uma coisa assim, olha gente, a gente é um território autônomo aqui, por ser sincero. A gente é um território caiçara, então a gente não tem nada a ver com o resto do Paraná, a gente tem a ver com um território que vem do Rio de Janeiro, São Paulo e até Santa Catarina, né, de Paraty, que é território caiçara. E a gente vive aqui, a gente tem uma língua própria, que é o Lemardo, o Chimilho, o Verde, o Varde. Então assim, se um nativo for falar com você, dependendo, você não consegue nem entender o que ele está falando, assim, dependendo dos termos que usa. A gente tem uma gastronomia própria, né, um tipo de alimentação própria, né, baseado nas pescas, no mar, barreado, música própria. Então assim, a gente tem um território autônomo, mas a gente não consegue entender esse território, a gente fica olhando o território dos outros e não se fortalece, né? Talvez muito por uma lógica também dos golpes e processos históricos, né, que formaram e condicionaram essa cidade, né, e pelo grande Leviatã que tem aqui, que é esse porto, né, o maior porto a granel na América Latina, que ele vem para sacrificar o território, né. Eu até escutei um termo esses tempos que eu achei interessante, que é o território sacrifício, né, que é isso, alguns territórios são feitos para aproveitarem e outros territórios são feitos para sacrificarem, né, sacrificar o trabalhador, a cidade. Eu penso a gente nunca deixou de ser colônia, né, porque é uma cidade que assim, o dinheiro, eu acho que pelo menos do porto, ele gera muito dinheiro, só que ele não fica na cidade, ele não beneficia, tipo assim, claro que
É muito pouco. As empresas vão falar, não, mas a gente faz ali um alto de Natal, a gente vai fazer uma, né, coisas pontuais, mas eu acho que a cidade precisa muito mais que isso, né? Tipo, é muito pouco, né? Muito pouco. Pô, tá falando o maior porta-granel da América Latina, isso aqui era pra ser um paraíso, assim, né, sabe? Então você vai ver uma cidade feia, coisas básicas, né? Tipo, tanto para as pessoas, assim, onde elas moram, ter pavimentação, água potável, o que for, sabe? Tipo, é para ser uma cidade muito bem estruturada e de repente a gente não vê o caos, né? Tanto social, né? É uma cidade feita pra destruir as pessoas, E eu acho interessante quando a gente anda na rua da praia ali, que você olha pra um lado assim, o mangue, né, a Caatinga, aquele território verde, daí você olha pra esquerda, só destruição. É casarão abandonado, é casa abandonada. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante falar, que é assim, né, que esses casarões, tudo isso aí não tem nada a ver com o território caiçara, né? Esses casarões não guardam relação com o caiçara, ele já é o invasor que vem de lá, né? Porque o caiçara não faz casas feitas para durar 100, 200, 300, 400 anos, né? A lógica da casa é uma outra, é uma casa funcional, na perspectiva ali da pesca, né? Desse território mosaico que se movimenta, enfim. Então a gente tem uma cidade que o porto destrói ela, né? Mas voltando à pergunta, eu entendo a arte muito nessa lógica, assim, sabe? Que a gente pode ver ela tanto crítica, imbativa, quanto sensibilizadora. Então, aí que eu falo, e a arte que tipo, você faz, outras pessoas que a gente conhece também fazem, é fruto disso, desse caos, ou dessa, né, do que a gente vive aqui, do que a gente vê, né? São as condições que não são dadas, né? Isso, a gente atua com as nossas condições. Se a gente vivesse numa praia lá no Nordeste, sem calma, a gente ia produzir arte sobre aquilo lá, né? Então é isso. Então eu acho assim, eu vejo muito nessa perspectiva, como eu tenho dois momentos de usar essa arte, né? Tem uma hora que eu vou usar essa arte pra atacar e uma hora que eu vou usar a arte pra sensibilizar. E aí são as escolhas, né? Às vezes por que eu falo isso? Por exemplo, se a gente vai lá e faz uma foto do Zeca produzindo uma rabeca, numa hora que tem uma outra sensibilidade, que você vê... É uma outra linguagem, outra forma, né? Você quer... Mas a resistência é a mesma. Sim, né? Isso que é legal de pensar. A força tá ali, né? A força é mesmo. A força é mesmo. Só que a maneira, né, digamos que você usou e a ferramenta ali, é justamente assim, até eu falo, pra tirar do invisível, né? Que é uma coisa também a gente trazer em evidência, né? Tem que trazer. Eu acho legal isso quando a gente pensa a fotografia, né? O cinema, a arte. No fim é isso, é tornar visível uma coisa que é invisível, né? Ou que passa no olhar do outro como banal, né? Hoje em dia tá muita coisa banal, né? Sim, tudo, né? Assim, tudo vira meme, né? Tudo, né? Fácil, fácil. Né? E é legal também pensar como quando a gente pensa uma coisa, né? Às vezes você vai lá, faz uma arte, desenvolve aquela arte, daí vem alguém e te dá uma outra perspectiva que nem você pensou naquilo e fala, puxa, é verdade, né? Acho que eu posso usar isso também, faz parte também. Cara, legal. Eu vou entrar na próxima pergunta, que eu acho que tem a ver já com o finalzinho dessa, que é quais os conflitos que o artista passa no processo de criar. Eu falando por mim, né, assim, a questão de se eu faço um texto, alguma coisa, o que é mais difícil é o que eu vou tirar. Não é o que ficou, mas é o que eu vou, né, cortar, o que eu não vou, digamos, se eu fiz um texto, né, uma música, o que for, o que eu vou tirar, né? Porque assim, na hora que a gente cria, normalmente, tipo assim, é um brainstorm, né? Você tá naquele processo, se é um documentário, uma pintura, não vai dar pra caber tudo, né? A gente quer tem que escolher. Então, eu ia te perguntar como é que é o teu processo criativo, tanto em pintura ou documental, e quais os conflitos, né, que você passa nesse processo, assim? Eu acho que você pode falar. Eu acho interessante essa pergunta porque ela depende muito da linguagem, né? Por exemplo, eu fui esse tempo fazer uma exposição ali do Belezas Naturais Caiçaridades 2. E assim, poxa, a gente teve um ano quase pra pintar e eu fui terminar a pintura assim uma semana antes, porque eu não conseguia pintar, simplesmente sentava lá a tela em branco, eu olhava para aquela tela não desenvolvia porque assim, a linguagem que eu queria falar eu não conseguia acessar, eu não queria mais fazer uma coisa realista, eu queria achar uma outra forma mais desconstruída da pintura, então eu demorei, fui fazer uma semana antes, mas aí o que acontece? O meu processo criativo, ele parte primeiro observando qual é a linguagem que eu vou fazer, né? Se eu vou fazer uma linguagem na rua, de foto, de lambe,
eu tenho que levar esse lambe pronto já e pensar nessa foto, pensar o impacto que ele vai ter, qual o local que você vai... Qual local, se as cores ao redor ornam com ele ou não, quem passa ali, quem não passa, tem iluminação, se tem risco de deteriorar. Mas, por exemplo, se você vai para eu entendo muito a arte nesse processo de pintura. De pintura não, de experiência. Porque eu experimento muito, por exemplo, que nem a fotografia, que aí é uma área também que você domina. A gente vai fazer uma fotografia, você nunca sabe o que vai acontecer. Ela que se mostra pra você, né? Ela vem... Você pode até, eu vou dar um exemplo, você pode ter uma ideia, assim, hoje eu vou sair de casa, eu vou só fotografar, o meu tema vai ser amarelo. Tá, tudo que for amarelo. Tô passando aqui a ponte do Valadares, achei uma bicicleta amarela, tira a foto. Encontrei um senhor com guarda-chuva amarelo, tira a foto. Então assim, eu posso ter esse tema, né, que ele me limita, né, tipo, ou seguir aquela linha, coisas, né, ou pessoas, ou, né, situações com amarelo, né, mas ao mesmo tempo se você sai, só, às vezes também tem aquela coisa de não tirar foto também, eu acho legal isso. Eu faço muito isso. De apreciar o momento, porque assim, né, não ser tão fixado, não, eu preciso tirar a foto, né? Porque você, às vezes, da onde vem a foto, afinal, né? Não vem da câmera, vem né? Vem daqui primeiro, né? Do meu olhar, do meu cérebro, né? Da minha percepção, né? Então, vivência, da minha vivência, né? Isso que pode ser o guia, né? Do que vai se constituir, né? Mas é muito louco, assim, essa coisa da foto, ela... De repente, assim, a questão de... O que eu quero mostrar, né? O que eu quero falar? O que eu quero falar? Eu acho legal falar da... É uma fala, com certeza. É legal falar da foto porque, assim, eu tiro muita foto e eu erro muita foto. Eu erro muito. Meu processo de experiência é uma coisa que eu erro muito. O tempo todo fico errando. Eu falo, às vezes eu saio nessas expedições de fotografia, assim, eu erro muita foto, porque você fica tentando muita coisa diferente e é uma foto muito de vivência, assim, que chega uma hora que a câmera, ela entra em você entra... Ela se torna parte de você ao mesmo tempo que ela, assim, a gente sabe que é uma ferramenta. Uma câmera é uma ferramenta. Você precisa ter, infelizmente. A gente tem que ter, tipo assim, pra tirar a foto tem que ter, né? Mas a sociedade percebe também a foto, né? Tem como se perdeu, né, aquela foto que era revelada. E como se perdeu a questão de imprimir foto, né? Ter uma impressão, de repente agora você falou do lambe, né? O lambe é o tamanho, quanto que é mais ou menos? Depende, esse eu colei agora foi 2,70 por 2. Então, é o tamanho quase maior que uma pessoa, né? Enorme. Teve um que ele fez era 5 metros de tamanho, assim, do lado, 5 por 3, né? Então, eu posso até falar sobre isso, eu passei esses dias lá e vi que tava... Destruído já. Destruído. Aquele ele não durou 24 horas. Não, isso que eu ia falar. Quanto tempo ele durou? 24 horas. Não deu 24 horas, deu tirado umas 23. A gente terminou domingo 10 horas, assim. Mas eu achei legal esses acontecimentos, assim, porque a gente que faz arte na rua entende que a arte, quando você coloca lá, acabou, ela não é mais tua. Não é mais tua. Acabou. Não, sim. Assim, eu achei legal, ficou legal essa coisa dele rasgar também, ele chama mais atenção. É uma outra, já se tornou outra coisa. Outra coisa, tá tudo bem. Daí já vai o outro lá e picha em cima e tá tudo bem também. Alguém chega lá e coloca outra coisa em cima. Porque você vai ficar, não tem como você ter apego, entendeu? Tipo assim, tá, foi ele, mas poderia ter sido a chuva, poderia ter sido o sol, poderia ter sido o passarinho, então assim, a partir do momento que você coloca coisa no espaço público, ela não é mais tua. Que é isso que as pessoas não entendem, né? E outra coisa que é legal pensar é que o resultado pode variar, né? O resultado fala assim, eu tenho esse objetivo, ou quero falar isso, né, com a minha arte, né? Mas assim, quando chega, como você falou, a partir do momento que eu coloquei pro mundo, né? E ele não é mais meu, o resultado, assim, as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem criticar, o que for, ele se torna outra coisa, né? Ele gira uma outra. É igual você vai lá, faz uma música super crítica, a pessoa usa a música, sei lá, no consultório do dentista, no clipe, sei lá, chutando, entendeu? Uma coisa que totalmente desconexa, mas ele reutilizou a tua arte e tá tudo bem, né? Fez uma arte nova, vai saber o que se passou, assim. Então eu acho interessante essa questão do espaço público, é interessante falar isso, porque normalmente as pessoas têm muito apego, né? Você vê alguém constrói uma escultura, aqui, a escultura do caranguejo. Não, porque não pode subir na escultura, não sei o que, a criança... Gente, faz um monte de escultura de caranguejo, então pra todo mundo se trepar a escultura de caranguejo, é um parque de caranguejo. Então, assim, você criou algo que você não sabia o que ia dar e agora você tem uma nova possibilidade. E agora você tá limitando as pessoas, né? Tipo, não pode subir, não pode... Não. Você tem que podar os outros, né? Foda. É complicado. A gente já vem
eu falo assim por mim, tipo, de uma criação meio podada, de, não toque nisso, não faça isso. E daí quando chega ali, pô, agora, não, a arte não, é só não pode subir, não pode abraçar, não sei. É entender a arte como uma quebradora de paradigma, né? Como sim. essa lógica da crítica, né? Então é isso, entender a hora que ela também tem que ser usada. Porque ela não mata ninguém, né? Ela acessa de um outro modo, né? É a cor, é o brilho, é outra. É muito interessante pensar os usos da arte, assim, né? Aproveitando a questão do uso da arte, tem mais uma pergunta que seria qual que é o futuro da arte e como você se vê nela? Primeiro, o que vai ser o futuro da arte para você, assim? Não falo tanto em exposição, né? Mas de criação, né? O que você acha que vai ser a mistura, de repente? Será que a gente vai ficar muito no digital? Ou será que a gente vai voltar pro rústico? Será que a gente vai abandonar? Chegar uma hora que não chega do digital? Vai pro rústico? Qual que é o futuro, né? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque também a gente tem que contextualizar o mundo da inteligência artificial também, né? Até que ponto ela vai interferir nas criações artísticas, como que ela vai... Porque ela tem um dominador do algoritmo, né? Pensar que ela consegue descobrir qual é o teu gosto, qual é o meu gosto e produzir uma arte que vai acessar você, a mim. Então assim, um Instagram que consegue uma página, uma publicação, o que for, e ela consegue juntar diversos gostos e produzir aquilo a gosto do freguês, né, digamos assim. Mas eu imagino que a arte... E de graça, né? E de graça, não tão de graça, né? Não tão de graça, tem que, né? Tem todo um custo ali também, dessa corrida, porque hoje a gente tem uma corrida tecnológica fundada, né, na tecnologia artificial também, né, de certo modo. Acho que a gente não tem nem dimensão de quantas empresas, né, numa corrida para tentar desenvolver uma inteligência artificial melhor ou em um segmento melhor, né, porque esse capitalismo vai ter vários segmentos. Mas eu acho que a gente vai ter uma arte que ela vai continuar trabalhando muito nessa perspectiva de pegar do passado, trazer para o presente, remodelar, falar as linguagens novas. Porque assim, acho que um artista que ele é verdadeiro, é real, ele vai sempre trabalhar com base nas condições que ele tem atuais. Então, ele vai pegar o que for do passado, mas ele vai fazer sincronizado, digamos assim, com a realidade dele, né? Então... Modificando, mas sempre no produzir desse artista, no mundo que ele tá, né? Nas condições que ele tá, falando sobre o que ele tá, que a gente volta naquilo que a gente falou, né? Você vai pegar o que você fala e vai falar sobre aquilo, mas agora nessa nova linguagem. Mas ao mesmo tempo eu vejo muito esse processo de voltar pro analógico, né? De começar a imprimir no analógico, de começar a fazer eu notei depois da pandemia, principalmente, parece que as pessoas teve um clique de, não, eu quero experienciar, eu quero a questão de viajar, eu quero ver, quero viver, né? Deu um reboot, né? Deu um reboot, né? É engraçado que sim. Um reset, né? Tipo... Sim, você começou de novo, né? É engraçado que a gente fala, né, que antes a gente entrava na internet, né? Agora a gente quer sair dela. Né? Antes você tinha que entrar, né? Você tinha que entrar lá o discadinho, pá, que agora você quer sair, você quer experiências fora disso, né? Isso. E eu não sei se você tem isso, né? Mas eu tenho uma coisa muito que o celular me atrapalha, assim, tudo que é tecnológico, assim, né? Parece que se você vai escrever num papel, vai ser melhor pra tua ideia fluir. Parece que quando você joga aqui meio que uniformiza, eu não sei, é uma sensação que eu tenho, não sei se vocês têm. Um papel, uma caneta, ou tipo, pode ser uma máquina de escrever, tudo que for a questão do manual. Parece que prende mais atenção. Não sei se é porque também tá tudo ali, daqui a pouco você tá escrevendo, já vem uma notificação de uma outra coisa, já te distrai. Mas eu acho que como a tecnologia ela consegue ser essa coisa muito... na produção ali da arte, eu acho que ela acaba... Ela pode ser uma ferramenta que ajude, claro, dependendo da tua prática artística ali, na tua linguagem. Mas dependendo também ela pode atrapalhar, porque isso fica muito... não sei, você perde a conexão, você fica desconectado, assim. Eu sinto isso também, no produzir eu tento fazer algo mais que eu tenha que fugir da internet. Apesar que tem coisas que eu também tenho que ir lá na internet, por exemplo, vai mexer com fotografia. Agora, eu sinto isso, acho que o futuro da arte, no geral, vai ser esse mix de pegar o do passado, juntar pro novo, e acho que também ninguém sabe mais o que quer, né? Então vai ficar cada um tentando descobrir uma coisa ou outra. E isso que é legal, ela vai continuar se modificando e se alterando, né? Mas agora, respondendo pra minha perspectiva... Como você se vê? Como eu me vejo? Eu me vejo trabalhando cada vez mais com isso, assim, sabe? Mas eu me vejo produzindo arte. Mas eu entendo nessa perspectiva do multimídia, sabe? Não numa coisa fixa, assim, não, eu só trabalho com fotografia, não, só trabalho com mural, só trabalho com cinema.
eu trabalho com não sei o que, não. É uma coisa de usar de todas essas potencialidades, essas linguagens para poder comunicar tudo que tem que ser comunicado. E no momento que tem, numa hora que tem que bater, numa hora que tem que sensibilizar. Então, entender a hora de usar aquilo e como usar da melhor forma possível, assim. É isso que eu imagino, assim. Então, cada vez mais produzindo arte e avançando, né? Entendendo essa arte sempre nesse mecanismo, assim, de um fortalecimento também de comunidade, né? De mutirão, aulas públicas, oficinas públicas, né? Então, e então nessa parte, assim, que você não é... Tipo assim, a arte não termina na própria arte, né? Tipo assim, fiz uma foto, fiz uma pintura. Não, peraí, mas se eu puder fazer essa pintura, ao mesmo tempo eu trazer uma oficina, ensinar pessoas, sensibilizar, né, através de um documentário, né, assim, você já está elevando o nível, né, você está digamos assim, a tua arte já ganha outro patamar, né, não patamar estranho falar, mas você entende, né, a dimensão, né, custoso pela questão, assim, é uma relação, né? Você tem que criar um vínculo. Não é chegar lá e tirar o negócio e chegar lá fora, e tirar né? foto. Isso eu sei porque, por experiência própria, teve 10 anos atrás, acho que até mais, 12, que eu estava num projeto que era o Etnofoto Caiçara. Eu comentei com você que a gente foi nas ilhas, fez as fotos e de repente, assim, na hora que eu tava com a câmera, eu apontei pra pessoa, a pessoa se escondeu assim, atrás do móvel. E aí eu percebi que, peraí, eu não posso chegar de repente numa comunidade e o mínimo é abaixar... Sem vínculo, Sem vínculo, não, abaixa a câmera, troca ideia, conversa. Sabe, tenha respeito, sabe? Respeita a pessoa, olha, você gostaria de... Posso tirar uma foto, né? Assim, você tem que ser bem objetivo, assim, mostrar o que eu estou fazendo aqui, né? Né? Porque daí a relação, você cria uma relação com a pessoa, e isso é fundamental. Esses tempos, foi esse ano, eu tenho agora que eu tô com um projeto de fotografia, né, que é o Brasil Utopia, né? O Darcy Ribeiro tinha aquela fala, né? A gente tem que inventar o Brasil que a gente quer, né? Daí eu trouxe no Brasil Utopia, que é meio que a gente já sabe qual é o Brasil que a gente quer, que é esse Brasil da cultura popular, dessas resistências sociais, né? De forma geral, seja festa de Iemanjá, o boi bumbá, o fandango, enfim, todas essas formas de... Congada da Lapa. A Congada da Lapa. Não sei que eu tô falando isso. Aí a gente foi pra Salvador no dia de Iemanjá, ali no Rio Vermelho. E aí, cara, você chegava lá, assim, era uma coisa tão desrespeitosa, cara, porque você via, assim, a pessoa fazendo o ritual dela e uma porrada de fotógrafo e não sei o que. Em cima, e uma galera, assim, ele tá falando de um rito, toda de uma cultura africana, né, de matriz negra e tudo mais, assim, muito fotógrafo branco, até me colocando uma autocrítica ali, assim, mas assim, feio, sabe? Você vê que o cara a pessoa não conseguia nem fazer, ela tava ali como se fosse sabe, só pra poder tirar foto, não tinha relação nenhuma. Eu lembro que eu cheguei lá na hora, mal tirei foto, assim, guardei a câmera, falei, não, vou ficar na minha só olhando, porque já era um nível que é isso que você tá falando, aí você ir lá na ilha, você tirar uma foto, você não tem relação nenhuma com aquilo, então isso é um ponto que é interessante falar, assim, que pra você poder fotografar também, você tem que ter vivência, né, você tem que conhecer o lugar, não é chegar lá, e isso que eu ia falar da oficina, que eu acho uma coisa muito interessante, que eu gosto muito da oficina, assim, poxa, um exemplo, né, quando a gente começou a ter a oficina, talvez eu não tenha tantas manhas ali do muralismo, não, mas eu vou fazer oficina, então a gente vai aprender junto, então. Eu e as crianças vão aprender junto, então. E aí você vira faixa preta aprendendo junto, né? Sim, porque e a cada mural, novo mural, ou a cada oficina, você vai estar aprendendo com eles também. Alguma coisa nova, você vê algo que não dá certo. Então assim, eu acho que era o Glauber Rocha até falava, ele falava assim, cara, a arte é muito de coragem, né? A arte no fim ela é coragem. Coragem é legal pensar, porque, por exemplo, igual quando foi pintar o aquário lá. Beleza, hoje não tem o maior mural, não sei o que, mas eu lembro que no dia que a Quali me chamou, eu falei assim, cara, não sei se eu tenho experiência para pintar disso daqui. Eu falei, mas vamos fazer, vamos ver o que vai dar, não tem erro, então eu vou tentar, né? A gente vai ter que ficar bom, porque vai ficar no principal lugar da cidade, todo mundo vai ver, se ficar uma merda, todo mundo vai ver também, não, vai ter que ficar bom. Tem que ficar bom. Então é coragem, não, vamos fazer. Então eu acho que a oficina, ela propicia muito isso, assim, essa questão, claro, de você aprender, mas além do aprender, a importância que essa arte, essa cultura, daí volta lá no que a gente falou no começo, que é o direito à arte e o direito à cultura. Devia estar chegando, né? E tinha que chegar a fotografia, cinema, balé, musculação, natação, enfim, a N diversidade de produção, isso no esporte, né? Mas na arte também, né? Que seja teatro. Então assim, ela tem que chegar também, né? Tem que chegar para
para essas comunidades, para esses locais, para essas escolas. Então eu acho muito interessante quando a gente segue fazendo essas oficinas e vai para fazer essas oficinas, é pensando nisso, como que a gente consegue dar acesso à arte, dar acesso à cultura, fazer com que isso chegue na ponta, né? Uma relação social. E não é só a questão do chegar lá, né? Mas a questão de você plantar a semente de que eles criem também no futuro esse mecanismo de fazer, né? E, poxa, eu posso fazer, né? Eu posso criar, né? Eu lembro que ela tava pintando assim, e aí ela não... A gente parou no intervalo, ela voltou depois, aí no final eu falei, e aí, Cláudia, como que foi? Nossa, adorei, eu vi que eu posso viver disso, eu posso ser ilustrador, eu posso ser desenhista, eu posso ser não sei o que, eu posso ser pintor, então assim, eu falei, de fato, existem outras possibilidades a partir da arte. Claro que não é fácil, né, é dificultoso, demora, mas, enfim, só da pessoa conseguir imaginar um outro mundo possível, poxa, a gente já sabe que vale a pena. O que você podia indicar? Tanto de referência, uma referência de artista, né, pode ser algum filme ou algum livro também. No geral, né? No geral. Acho que eu trago uma referência que eu daria numa perspectiva até do modo de enxergar o mundo, assim, né? Enxergar o mundo, acho que a partir dessa pequeneza, assim, né? Das coisas pequenas da vida, do sensível. Eu acho que o que eu daria, assim, de indicação seria o Manuel de Barros, né? Que pra mim é esse grande poeta, né? Que ele consegue... Tem uma lá que ele fala, não quer? O sol tem 3 letras, a lua tem... O sol tem 3 letras, o mar tem 3 letras, o inseto é maior. Essa coisa do pequeno. E eu acho que o outro que eu indicaria seria o Mujica, né? Essa modo do simples, de entender como é importante você viver sem querer ter esse grande sonho do capital, né? De achar que aquilo... do ego também, né? Do ego também, né? Entender a necessidade das próximas gerações, né? Porque é isso, entender que quando a gente vai lá... De passar para os próximos. De passar para os outros, que os outros também sejam sensibilizados por aquilo. E principalmente assim, que eles entendam aquilo, uma perspectiva que assim, a gente está falando de um limite que ele é incruzável, essa linha. Essa linha não pode ser cruzada, tratar o outro bem, que o outro viva bem, que a natureza esteja bem, que o mundo esteja bem. Então assim, no mundo de plástico, né, você conseguir construir uma árvore grande, né? Colocar uma terra e uma flor, né? Uma terra e uma flor, então eu acho que eu iria, minhas indicações, assim, pensando, claro, se eu pensar com mais calma, eu vou achar outras indicações, mas acho que, pegando de surpresa, eu diria o Manuel de Barros e o Mujica, assim, que é legal que esse que é o ponto, né, você vai pegar alguém da poesia com um político, mas também poderia dar alguém de cinema, poderia dar outra perspectiva, assim, eu vou ficar nos dois, que eu acho que os dois conseguem compreender porque isso é o modo de fazer arte, o modo de ver o mundo e o modo de atuar nesse mundo, né? De contra-atacar também. Claro que existe uma ternura, mas essa ternura também é combativa, né? Sim. Acho que é meio que isso, assim. É isso, né? Acho que fechou. Legal, obrigado, irmão. Obrigado legal, mesmo. Muito bom. Prazer pra galera. Tá, eu vou deixar o contato aí, todas as informações, tá? Do Giovanni. E é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Logo Valeu. tem mais. É legal isso do livro, né? Eu sempre me pergunto e cada vez eu dou uma resposta diferente, assim, o Galeano tem aquele que não é dele, né? Mas é ele falando do outro, da utopia, né? Você vê isso daí? Que ele fala assim, pra que serve a utopia? Eu caminho 2 passos, ela caminha 2 passos. Eu caminho 3 passos, ela caminha 3 passos. Pra que serve a utopia? No fim é pra eu continuar andando, né? Ela nunca vai acabar, mas é pra eu continuar andando.